A paz do Senhor, pessoal, bom dia. Vamos ter dois momentos agora. Vai ser a primeira ministração do ano, que a gente vai estar dirigindo a vocês, com as principais coisas que vão acontecer. É um resumo daquilo que vai ser o nosso foco, nossa atividade, do que vai ser o ano de 2020. Portanto, eu peço a atenção de vocês sobre isso. E alguns comentários extras. Primeiro, queria pegar o professor Max e fazer uma pergunta para ele aqui, né? Daquela pergunta que ele sabe responder, né? Que ninguém gosta de pergunta que não sabe responder. Mas, professor Max, começamos a aprender sobre o Espírito Santo, uma aula fantástica. Me lembrei, inclusive, do Bereanos, porque no dia 12, no próximo domingo, vamos ter a formatura do Bereanos, é um culto especial. Dentro do Bereanos, que é um curso modular, ou seja, você pode entrar a qualquer momento no Bereanos, né? E que está sendo mexido, está sendo cada vez deixado melhor, né? E essa turma que está se formando, que metade não assistiu todas as aulas integralmente, ou assistiu em casa e tudo mais, mesmo que tenha assistido todas, o convite para você é que você refaça o Bereanos. Não tem importância não, pessoal, pode refazer todos os anos. Eu perdi algumas aulas, porque a gente tinha alguns compromissos que eram muito importantes, inadiáveis na segunda-feira, né? Mas eu e Mônica, nós vamos voltar para o Bereanos, vou fazer de novo o Bereanos, ok? Então a gente vai estar na formatura, mas vamos estar no Bereanos. E eu queria perguntar, lá dentro tem uma aula, como o professor falou, um módulo só sobre o Espírito Santo, né? Que é bem interessante, e eu queria perguntar para o professor, para ele fazer o ok de lá. Professor, é correto nós adorarmos o Espírito Santo? É o óbvio, né? Sim, devemos adorar o Espírito Santo. Aí eu vou perguntar para o professor também. Professor, será que as igrejas, elas de uma forma geral, elas não estão errando por não conhecer e não adorar o Espírito Santo? Também. E eu ainda diria mais uma coisa, professor, a nossa vida no controle do Espírito Santo e adorando o Espírito Santo, será que isso nos dá uma característica assim mais visível, que somos pentecostais? Também. Então vejam só que às vezes nós não estamos assim amplamente sintonizados. Eu creio que essa lição sobre o Espírito Santo, ela vai abrir uma porta muitíssimo interessante. Um outro comentário, que daqui a pouco a gente vai gravar, né, depois desse segundo comentário, é que, lembrem que no domingo, eu tinha pedido para o pessoal, né, sobre o bazar e tal, a Jeane encampou, quero agradecer, assim, de público, ao pastor Fernandes, porque a Aviva, como braço missionário desta igreja, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano especial para a Viva, mais do que já foi, porque os líderes dos grupos, eles estão amadurecendo, buscando novas competências, não é? E isso é nítido, e eu vou dar um exemplo. No domingo passado, eu estava à noite aqui, nós fizemos o bazar somente sábado e domingo à noite eu perguntei para vocês, quem lembra aqui, quem ainda não foi no bazar, pessoal, vocês não foram no bazar ainda, e tinha muita gente aqui, então não percam o bazar. Eu já tinha ido lá e tal, tinha muita gente no bazar, falei, não percam, quando terminar o culto, vai todo mundo no bazar, pessoal. Eu acho assim interessante o Neto falar, o sapato que eu estou calçando é do bazar. Pessoal, tem um monte de roupa que eu uso aqui que foi do bazar. Na verdade, eu acho que eu sou o mais fã de bazar, porque quem me conhece sabe que nos Estados Unidos, o bazar daqui foi um sonho de uma organização cristã chamada The Goodwill nos Estados Unidos, né? E que a gente trouxe muita coisa dos Estados Unidos, vários blazers que eu uso, terno, calça, roupa da Mônica, várias coisas para os meninos e para um monte de gente foi da Goodwill. Os cristãos já fazem isso,
já levam as roupas para a Goodwill, a Goodwill conserta, arruma, lava e tal. São magazines espalhados pelos Estados Unidos inteiro, e eles fazem um preço extremamente baixo. Esse preço permite com que as pessoas carentes, elas se vistam. E eu achei aquilo encantador, né? E desde o início da Viva, o nosso sonho é que a gente tenha um bazar, e quando tivermos uma sede, nós vamos ter um magazine. Eu já me alegrei porque nós já vamos ter outro bazar em junho. Já falei para a Jane botar na semana do aniversário da igreja, porque isso é muito legal. Mas enfim, só para terminar, chamei todo mundo para ir para o bazar. Aí quando vem, alguém foi falar com a Jeane e tal, aí vem a resposta de lá: pastor, não vai dar, nós estamos desmontando tudo e parou tudo. Aí eu disse: eu só pedi 2 dias, sábado e domingo. No domingo que está todo mundo, a Jane está desmontando tudo e parou. O que é que eu faço? Eu fico quieto. É só isso, eu fico quieto. Aí a quietude, ela veio em resposta do amadurecimento e de Deus ter tocado especificamente para parar, porque o bazar estava arrecadando. Vocês viram que a oferta que fez diferença na compra do programa da mídia veio do bazar. Eles sentiram no coração parar, pegar tudo que tinha e direcionar para essa ação. Isso é amadurecimento, isso é direção do Espírito Santo. O bazar é sensacional, foram centenas de pessoas que foram abençoadas aqui, nesses poucos dias, né? E agora vai ser uma festa nessa ação social. Então, se você é um dos que quer exercer a sua vocação, ou sente chamado específico para a assistência social, que inclui esse tipo de ação, inclui o suporte missionário e várias outras, né, correlatas, converse com a Jeane e exerça a sua vocação. Esse ano vai ser um ano interessante para a ação social. Vamos aproximar muito da Sociedade Bíblica do Brasil em vários projetos. Nós vamos avançar bastante, ok? Amém? Então, vamos lá, a paz do Senhor. Vamos conversar um pouquinho sobre o que vai ser o ano de 2020 e os principais pontos, não todos, não vamos esgotar o assunto, de 12 reuniões que nós fizemos, e 12 entre reuniões e ministrações sobre planejamento e sobre rumos da nossa igreja. E também nós não podemos falar em rumos do Instituto Aviva, enquanto nossas expectativas de igreja braço missionário. Então vamos lá. Um pouquinho de paciência, mas eu creio que vai ser muito interessante, principalmente para quem não é líder. E se você não é líder e vai escutar coisas novas, interessantes, são 2 motivos: ou você não está frequentando como deveria, ou o seu líder direto não está lhe repassando essas coisas, ou você não está vendo as ministrações. Então preste atenção, vamos lá. Como eu falei, são 12 reuniões ou ministrações, falando basicamente sobre o modelo de gestão empregado pela igreja e pelo instituto, né? E o início daquilo que nós chamamos de normatização e consolidação dos avanços. É claro que quando é criado o Instituto Aviva, é criada a igreja, você tem um suporte de normatização, senão, sem a normatização significa caos. Para sair do caos você normatiza, mas você precisa entrar numa fase de detalhamento, né, e numa fase de consolidação. Bom, tudo que nós fizemos dentro da igreja, vou me deter mais na igreja, foi baseado em 3 pontos principais. O primeiro é o alinhamento espiritual, que está em Apocalipse capítulo 2 e vai ser projetado, 4 e 5. Lembrem, tudo começou com o alinhamento do grupo que fundou a igreja, que diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então é uma chamada dura, é um alinhamento para todos nós. Quando você fala em primeiro amor, como Gabriel gosta de dizer, a gente tem que pensar, na verdade, no Deus do primeiro amor. Aonde foi que nós deixamos esse Deus um pouco de lado, ou muito de lado, nas nossas vidas? Então, o primeiro ponto fundamental é o alinhamento espiritual. O segundo é o foco. Ele está em Mateus, capítulo 28, verso 16 até o verso de número 20. Diz assim: seguiram os 11 discípulos. Ele está falando com quem? Discípulos. Não são pessoas comuns. Discípulos. Para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Vocês lembram aqui que o pastor Max vai ter nós temos sempre falado numa palavra conexão. Vocês vão perceber que muita coisa do que nós vamos falar aqui, tem a ver com a aula do professor Max. Olha a conexão que o Espírito Santo está fazendo. Aquele monte lá que Jesus tinha indicado, vocês já sabem, né? Da ascensão. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ok, vamos seguir. É 16 até o 20. Vamos lá. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ele está falando para discípulos que ele preparou, para que eles, preparados, que eles vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o pastor Max falou, o batismo é uma aula específica, né? Vamos para a segunda parte. Olha só: ide fazer discípulos. Mas Jesus volta e reforça, e ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha aí, falando do Espírito Santo também, não é? Ok, então o nosso foco, o foco da igreja qual é? O alinhamento, retorno ao primeiro amor, ao Deus do primeiro amor. Segundo, o nosso foco é o discipulado. E o terceiro ponto é a nossa base doutrinária fundamental, que está em Mateus capítulo 22, verso 37 a 40, que ela resume as escrituras, mas ela nos dá duas vertentes muito importantes de atuação. Tudo na igreja, o que vai acontecer, está baseado nisso. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, né? É o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha só como é bem abrangente, sucinto, e Jesus consegue reduzir os pontos. Então, alinhamento espiritual, volta ao primeiro amor, ao Deus do primeiro amor. Segundo, o foco desta igreja é discipulado. E terceira, a base doutrinária: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ok, fechado. Amar é servir. Ok. Também nós temos falados em dois pontos, que eu comecei a palavra dizendo: para nós, a Viva, para nós, igreja do primeiro amor, para nós, a Viva é o nosso braço missionário. Significa que nós temos 7 grandes dedos, e esses dedos podem e devem ser desmembrados, e esses dedos é aonde vai estar concentrada, atenção, toda a atuação missionária. Então não existe mais, por exemplo, vamos fazer missões, que é mandar um dinheiro para um missionário, digamos, na Indonésia. Não, você tá reduzindo missões. Missões são todos os projetos e as atividades desenvolvidas pelo Instituto Aviva. E eu e você
dentro das nossas vocações, nós vamos escolher quais são os eixos ou os sub-eixos para nós exercermos missões. Você vai entender melhor já já. Para o Instituto Aviva, para a igreja, o Instituto Aviva é o braço missionário da nossa igreja. E para o Instituto Aviva, o que é a igreja? A igreja para o Instituto Aviva, ela é a principal, a maior mantenedora do Instituto Aviva. Conseguimos entender a correlação? Então, o Instituto Aviva e a igreja estão absolutamente conectados. E é essa palavra que eu gostaria que vocês guardassem: conectividade. Eu gostaria de ler Romanos, capítulo 12, verso 4 e 5, e em seguida o Salmo 133. Como é que a gente se conecta? Como é que a gente vai exercer essa conectividade? Não só entre igreja e Instituto Aviva, mas intra-instituto, entre os eixos de atuação, e na igreja, intra-igreja, dentro dos grupos etários e dos grupos especiais. Como é que a gente vai exercer? Romanos 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, contudo, muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que eu estou falando para os irmãos? É quem está por trás de toda a conectividade é o Espírito Santo de Deus. E aonde há o Espírito Santo de Deus, nós nos enxergamos cada um como a parte integrante de um só corpo. Diversidade de dons, mas é um só corpo. Um só corpo. E esse corpo, ele tem somente um único controle. É o cabeça, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento que nós fazemos parte de um único corpo, e que esse corpo, para que o Espírito Santo opere, ele tem que ter a cabeça gerenciada por Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, como nós aprendemos na aula anterior. Discipulados, queridos, nós vamos exercer em 4 frentes básicas. Discipulado doutrinário, como nós acabamos de ter aqui, um discipulado numa aula sobre o Espírito Santo, pura doutrina. Nós vamos ter um discipulado pessoal, e aí nós vamos ter alterações. O que antes você considerava núcleos missionários, eles agora vão passar, os núcleos missionários, atenção os pastores dos grupos etários, Está o Milton aqui, os outros estão nos assistindo. Os núcleos missionários passam para a gerência dos pastores dos grupos etários. Então, vou dar um exemplo. Pastor Milton, ele tem um grupo missionário, ele gerencia. Ele tem 3 grupos missionários, ele já não consegue mais gerenciar. Ele vai colocar um auxiliar, que vai ser uma espécie de copastor, e esse copastor, que antes era chamado de líder de área, ele vai ajudar o Milton a pastorear os núcleos, que eram núcleos que agora vamos chamar de grupos familiares, ou qualquer outro nome que os pastores depois em conselho decidam. Essa já é uma mudança importante. Então nós não vamos ter mais a figura de um pastor, que era o pastor Cacheado, que era o pastor dos núcleos missionários. Já vai deixar de existir. Pastor Cacheado, ele vai ser deslocado para o pastoreado do grupo etário de adultos. E pastor Rosivaldo vai se concentrar no grupo
mais forte e que diz mais respeito à igreja, que é o grupo família, da família, que é a diretoria da família. Então, os pastores dos grupos etários, eles vão se reunir em conselho e, com a ajuda do grupo de educação, que vai permear todas as atividades da igreja, eles vão estabelecer, inclusive, um currículo para os grupos familiares, para o que a gente chamava de núcleos missionários. Discipulado doutrinário. O que é o discipulado doutrinário? Basicamente, a EBD e cursos de doutrina. Por exemplo, bereanos. Todos vamos aconselhar fazer bereanos. Inclusive, para você ser líder da igreja, você vai ter que passar por alguns cursos específicos. Curso de liderança, curso de aconselhamento, isso tudo está sendo preparado, pessoal. Ok? Vocês vão perceber que vai ter curso de batalha espiritual. São vários cursos que vão dar um currículo básico para líderes. Nós vamos ter um currículo básico, isso está sendo formatado pela diretoria de educação. Olha que bênção. Um currículo básico para crianças, um currículo básico para adolescentes, um currículo básico para jovens, para adultos e mais tarde plena idade. Então, quando você chegar na igreja, por exemplo, Socorro e Rosivaldo vão no comando do próximo ECC. Quando essas pessoas saírem do ECC, elas já vão receber no seu material um encarte dizendo o que é a igreja, já vão receber a nossa Bíblia personalizada que já está chegando, com as informações básicas da igreja, e já vão receber um currículo. Diz assim, olha, currículo, você é casado, você vai fazer o Casados para Sempre, que é isso aqui. Você deve fazer o aconselhamento. Olha, você tem esse curso aqui que é Criando Filhos à Maneira de Deus. Tem esse outro aqui que é Jesus Maravilhoso. Você pode fazer esses outros cursos. Então, cada curso vai ser a sua descrição, as atividades da igreja semanais, as mensais. Todos nós vamos saber tudo em relação ao que a gente pode e o que a gente deve fazer, como e quando fazer. Isso tudo está sendo estruturado. A liderança vem se reunindo para fazer não só o organograma discutindo, mas como cronograma mensal, mês a mês, que ele já foi feito, agora ele está sendo revisado. Nós vamos ajustar algumas coisas, possivelmente cortar algumas coisas, porque lembrem do segundo ponto, qual é o nosso foco? Nosso foco é discipulado enquanto igreja. Então, por exemplo, tem um encontro estadual de um curso. Esta igreja vai promover? Não, não vai promover. O Instituto Aviva pode promover? Pode. O Instituto Aviva vai contar com o apoio da igreja? Sim, mas a igreja não promove. O que a igreja vai promover é discipulado. A igreja não vai promover congresso, nem encontros, nem qualquer coisa que seja fora do âmbito de discipulado. Os irmãos estão conseguindo entender? O que eu estou falando para os irmãos é que o Instituto Aviva e a igreja, eles vão andar sempre muito juntos, paralelos. A igreja é a principal mantenedora do Instituto Aviva, portanto o Instituto Aviva tem que ter foco na igreja. Mas o Instituto Aviva enxerga a igreja como mantenedora, mas essas duas instituições, elas têm autonomia, embora interligadas. E a ideia é que a gente cada vez mais dê autonomia para o Instituto Aviva, para que os líderes possam crescer e fazer, por exemplo, as ações que vão ser feitas no próximo final de semana. Discipulados doutrinário, discipulados pessoal, que o foco do discipulado pessoal vai ser nos grupos familiares, que agora tem responsabilidade dos pastores das etárias. Discipulado eclesiástico, que vem não só nos núcleos, mas nos cursos que nós temos, nos diversos cursos. E o discipulado técnico. Vou dar um exemplo de discipulado técnico. Lembrem que nesse ano passado nós enviamos André e Jéssica para fazer o curso do Jeová Nissim em São Paulo.
Vou dar um exemplo. Bruno, que está ali, sentado, Wolverine faz assim. Bruno, por exemplo, ele está fazendo um curso sobre operação de som. Ele está se especializando nisso. Ele estuda todos os dias. E tem vários que estão fazendo os cursos dentro das suas áreas de vocação. Lembra do Instituto Aviva? Então, o que é que a gente quer? Que dentro das áreas de vocação, a gente se especialize naquilo e que a gente cresça. Mas é só essas áreas, basicamente vai ser nisso. O que vai fugir disso vai ser uma separação que vai existir. Lembra que eu falei que Instituto Aviva e igreja vão andar juntos? Tem funções que vão ficar especificamente dentro da igreja. Por exemplo, a minha função de pastor, dentro da igreja. A função do Heraldo, que está em pé, bem aqui, dentro da igreja. A função do pastor Gilberto, dentro da igreja. A função do André, que hoje à noite vai assumir o louvor da igreja. Levi vai ministrar e André vai assumir o desafio de louvor da igreja, com desafio ministerial. O André, Levi, eu, Heraldo, Gilberto, estamos dentro daquelas vocações. Se sobrar tempo, tivermos vontade, eu gostaria muito de participar, mas o nosso foco não vai ser esse. O nosso foco é levítico. O que é levítico? O que é o foco levítico? É aqueles que cuidam da casa do Senhor, das coisas do Senhor especificamente. Ok? E a gente já vai ver essas características. Então nós temos 4 tipos de discipulado por enquanto: doutrinário, pessoal, eclesiástico e técnico. Na igreja, vamos ter funções específicas de levita. Às vezes as pessoas falam de levita achando que levita é músico. Isso é um erro. Levita não é músico. Levitas são as pessoas que servem na casa do Senhor e eles têm um chamado específico para servir na casa do Senhor. Então, por exemplo, eu gosto de muitas coisas, estava falando com o pastor Fernandes agora sobre o instituto e tal, gosto de tudo isso, mas assim, eu não vou largar nada por causa daqui. Eu já dei essa demonstração. Lembrem que quando eu me aposentei, saí com metade do meu recurso, me chamaram de louco, maluco e tal. Por quê? Porque a minha chamada era o pastoreado. Então, é a minha chamada específica, é o pastoreado. Então, eu fui chamado para ser levita. Ok? Então, levita vão ser as pessoas que servem na casa do Senhor, e fora da casa do Senhor, fora as atribuições da casa do Senhor especificamente, nós todos serviremos como missionários, porque ninguém, peguem o testemunho do neto que foi dado agora, peguem o testemunho do casal. Eu tinha necessidade, orei e me vesti. Alguém veio, um anjo do Senhor veio e me vestiu, acendeu a chama no meu coração, e agora eu estou vestindo as pessoas. Não numa proporção de uma pessoa ter me vestido, mas agora eu vou vestir dezenas ou centenas de pessoas. O nome disso é o amor de Deus, combinado com a vocação. Ok? Então entendamos isso, por favor. Bom, temos feito algumas adaptações no organograma organizacional da igreja. Se puder projetar, por favor, que é interessante que vocês consigam ver isso no organograma. Prestem atenção que a base da igreja são os grupos etários, e que a igreja tem um grupo especial. Isso vai ser passado em todos os grupos, nem se preocupe, tudo que eu estou falando vai para os grupos. A igreja tem um grupo especial, que hoje é formado pelos núcleos familiares, ok? Que vão passar para a gerência dos pastores, vai alterar, culto de celebração, administração e, possivelmente vem uma outra coisa aqui chamada eventos. Dentro do, reparem só, nos grupos etários, abaixo dos grupos etários, reparem que a administração já saiu daqui, nós só temos os grupos da Aviva, e reparem que está pontilhado. Isso é uma parceria que nós vamos fazer. Alguns vão ter mudanças substanciais, por exemplo, comunicação. Comunicação é um dos grupos que nós temos investido,
e nós temos dado muitas encomendas e feito muitos planos em relação à comunicação. Nós estamos tirando dentro de comunicação, nós estamos tirando os subgrupos de som e imagem. Então, som e iluminação, não som e imagem, som e iluminação saem do grupo de comunicação, porque o grupo de comunicação ele vai focar em mídias sociais, ele vai focar na TV ADPA, ele vai focar em sites, em programas, em youtubers, ele vai fazer uma série de coisas que ele precisa de foco, recursos e alta especialização para poder fazer isso. Então nós vamos tirar som e iluminação e vão ficar agregados. Tá, ok. E nós vamos ter a questão de, o que é que nós sentimos também uma dificuldade? A questão de decoração, o cuidado com toda a parte de decoração. O que é que a gente vai fazer? A gente vai abrigar a decoração, tudo que é de decoração, vai ter uma liderança para isso dentro do grupo da família. Por quê? O grupo da família é que tem os maiores eventos e que requerem maior dispêndio e responsabilidade em relação a isso. Construímos, inclusive, ano passado, um galpão lá no Campus Aviva. Isso vai ser agora, esses próximos momentos, vamos comprar todas as prateleiras, vamos organizar tudo, vamos começar a arrumar todas as coisas, e o grupo vai ficar responsável por isso. Lembrando que o Instituto Aviva e a igreja têm um mesmo coordenador para todos os bens móveis. Um refletor desse é móvel, uma câmera dessa é móvel, esse painel aqui é móvel, o púlpito é móvel, que se chama Ney. Só que o Ney não precisa tomar conta de tudo, ele só precisa ter responsabilidade. Ele vai inventariar tudo isso e vai colocar na guarda de quem precisa. Por exemplo, cadeiras, ele pode colocar as cadeiras na guarda do diaconato, ele vai conversar com o diaconato. Cada um vai ter as suas responsabilidades, mas nós vamos ter zelo e organização pela casa do Senhor. Vamos lá. Bom, quando nós falamos sobre a base doutrinária, eu quero ainda trazer à mente e esclarecer algumas coisas. Lembrem que nós falamos que na igreja nós vamos ser e vamos estar focados, são os levitas, fechado. Mas lembrem que no Instituto Aviva nós temos uma visão de reino. Vocês lembram de João Batista? Quais foram as palavras principais de João Batista, quando a gente lembra de João, que vem à mente? Ele diz duas frases muito interessantes: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O que é que a gente está falando isso? A gente está dizendo que o Instituto Aviva, a base dele é o reino de Deus. O Instituto Aviva trabalha em cosmovisão bíblica, significa que a igreja também trabalha em cosmovisão bíblica. Ela faz missões de modo diferente. A igreja é muito rica por ter um Instituto Aviva como braço missionário. Porque hoje se você comparar a nossa igreja, pessoal, sinceramente, com o que a gente fazia sem o Instituto Aviva, 10% da renda bruta, só para mandar para fora, isso já é mais do que a grande maioria das igrejas existentes, já é mais. Mas nossa igreja vai mais além, com uma visão de reino ampliada e em cima de vocações. Eu queria que você entendesse isso, né? Entendesse que quando a gente bota lá na base doutrinária de Mateus 22, 37 a 40, lembrem que nós somos cristocêntricos e não humanistas. Tem muita igreja aí que bota o homem como centro das coisas. Nós botamos Jesus como centro da igreja, ponto. E em relação à doutrina, nós somos conservadores e não liberais, ok? Nós não temos uma teologia liberal, nós temos uma teologia conservadora. Então é uma igreja
que realmente está voltando às primeiras obras, que tem um modelo que não foi copiado de outras pessoas ou de outros. Isso não tem nada a ver, porque modelos bons se copiam, mas é o que é uma igreja que tem um chamado específico para trabalhar dessa forma. Bom, lembrem que quanto à doutrina, conservadores, mas quanto à atuação, reino, Instituto Aviva, nós somos criativos, inovadores e transformadores. Lembrem que nós estamos falando de missões. Quando falar Instituto Aviva, para nós, igreja, falamos de missões. E a igreja em si, a igreja é culto, adoração, ensino, discipulado, oração, comunhão, batismo, ceia, aconselhamento, socorro a órfãos e viúvas, que é a assistência social. Isso é foco da igreja. Quero lembrar também que quando falamos sobre o foco de discipulado, precisamos entender a visão desta igreja em relação a discipulado, que não é uma visão comum. Lembre que quando nós lemos sobre o discipulado de Jesus, eu queria só relembrar, discipulado para nós é cuidar, atenção, cuidar, ensinar a guardar, que é colocar em prática, ok? Ter comunhão com o próximo, ensinar a ter relacionamento com o próximo. Olha como o Instituto Aviva entra aí. E ensinar a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Isso é discipulado, ok? Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa acrescentar também no último ponto o ide de Jesus, que é tornar Jesus, o seu evangelho, conhecido e trabalhar de modo eficaz para a implantação do reino. Vejam lá, Instituto Aviva, de novo, visão de reino e não uma visão pontual, específica. Eu diria, se a gente pudesse comparar, que o Instituto Aviva vai ser como se fossem as nossas pernas, que vão nos movimentar. Cristo, a igreja. E os braços aqui é os levitas. Bom, lembre que o Instituto Aviva, se puder projetar, por favor, o organograma, ele tem uma estratégia de trabalhar em 7 grandes áreas de influência. Estão aí: família, a 01, educação, que vai permear tudo, comunicação, que vai não só nos interligar internamente, mas vai nos ligar externamente, artes, que são as nossas manifestações culturais e que, dependendo de nós vamos fazer toda a força e ter todo o empenho para que sejam sementes ministeriais, ok? Assistência social, que nenhum de nós pode abrir mão da assistência social, política e governo, e negócios e empreendedorismo. Essas são as estratégias do Instituto Aviva para trabalhar em 7 grandes eixos. Lembrando que tem vários eixos desses que já estão se desmembrando, pessoal. Ok? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala, por exemplo, artes, aí você já tem um subgrupo lá, um subeixo, que é chamado de esporte, que já tem várias atividades. E assim, cada eixo vai se reinventar dentro daquilo que for possível, dentro da limitação orçamentária, da coragem e da fé dos seus líderes, ok? Bom, discipulado, já falamos sobre amar a Deus e ao próximo, que é servir. Creio que não precisamos até projetar, Baiano, vamos lá, vamos projetar. Não Mateus, pode pular, por favor, Mateus 22, 37 a 40, que nós já lemos, mas coloque, por favor, João 14, 21, se puder, que é o próximo. Olha só, eu estou fazendo referência ao que nós lemos sobre Mateus 22, 37 a 40. Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos, o Senhor falando, e os guarda, este é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele.
condição. Essa é uma condição. Amar a Deus significa verdadeiramente obedecê-lo. E é isso que nós vamos inserir, essa característica no discipulado, ok? E ao próximo, aí a gente lembra da aula do pastor Max de novo, quando ele fala sobre o Espírito Santo, né? E a gente vai fechar a ministração para entrar na ceia com isso. Romanos capítulo 12, verso 2 é muitíssimo conhecido, e em seguida Mateus 6,10. Os dois falam: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fechado. Olha só, você pode dizer assim: pastor, isso aí é metanoia. Eu digo para você assim: é verdade, é metanoia. Só que tem um detalhe: a metanoia é mudança de mente. Está correto chamar de metanoia? Está. Mas quando o pecado nos influencia, nos assedia e a gente muda a nossa mente, isso não é metanoia? Sim. Então guardem esse pontinho que a gente vai fazer a correlação do original, da palavra original, e vocês vão entender que não é bem metanoia que o Espírito Santo está querendo falar. Ele está querendo falar alguma coisa mais profunda. E o ponto focal de todo discipulado, atenção, o ponto focal de todo discipulado é o caráter cristão. Os valores que estão em Gálatas 5:22, e vocês já conhecem, dependendo da tradução nem vou ler, mas eu queria chamar para as 3 dimensões. Atenção, ponto focal de discipulado, caráter cristão. Então a igreja vai trabalhar no caráter cristão. Na primeira dimensão, amor, alegria e paz, nitidamente de Deus, para mim, para você, para nós. Paciência, delicadeza e mansidão, basicamente de mim para você. Basicamente de você para nós. Ok? E a terceira dimensão, fé, humildade e domínio próprio. De mim para mim mesmo, é minha parte, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço, como é que vai acontecer? Alguém vai fazer? Lembra do que o pastor Max falou? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você não ouvir, você tem que ter ouvidos específicos, não é? Então fé, humildade, Deus resiste aos soberbos, você tem que ser humilde, e tem que se dominar. É difícil? É. É a dimensão mais difícil? Eu acho que sim. Quando nós fizemos as perguntas para o pastor Maxi no início e colocamos sobre o Espírito Santo, nós realmente levarmos a sério o Espírito Santo como Deus, que é uma falha das igrejas não levarem a sério o Espírito Santo como Deus, e não adorarem o Espírito Santo como Deus, ele tem que ser adorado, não é? A gente lembra que isso é uma das características fundamentais que nos torna pentecostais. E pentecostal significa primícia também, como nós falamos no dia 31. É colocar em primeiro lugar. Ok. Nas estratégias de discipulado, escute, nas estratégias de discipulado adotaremos 3, que já é do conhecimento de vocês. Tudo isso é mapeado, está escrito e está sendo discutido, como nós falamos já há 12 encontros. 3 estratégias. A primeira, eu, individual. Marcos 10, 7, 8, eu acho que não dá nem para projetar. E paz, a segunda estratégia. Ok, então vamos lá, que a mídia está rápida. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Ok, nós teremos uma estratégia individual, de discipulado de indivíduos, uma estratégia, e dentro desta estratégia de indivíduos, me perdoem, nós vamos ter a estratégia geral e a estratégia para líderes. Nós teremos pelo menos 4 eventos direcionados esse ano, especificamente para líderes. Não quer dizer que quem não é líder não possa participar. Entenda uma coisa,
eu queria que você prestasse atenção. Se você é discípulo, você é líder obrigatoriamente. Porque quem faz discípulo é discípulo. Como é que você vai formar uma pessoa se você não é líder? Como é que você vai influenciar uma pessoa se você não é líder? Então você quer ser tratado como discípulo, você quer se tornar como um discípulo, então se aconchegue, se aproxime e participe de tudo que for para líder, porque as programações para líderes elas serão abertas. Só serão fechadas as programações específicas, tipo envio de líderes do teatro para fazer curso em São Paulo sobre teatro. Não temos condições de enviar todo mundo. Envio do pessoal de louvor para ir lá para, digamos, Lagoinha no congresso de música. Ok. Então aí é uma outra história. Mas as formações básicas de líder, elas estão abertas para todos, porque todos que foram chamados para o reino, eles foram chamados para serem discípulos. E o discípulo, a característica dele é que ele é líder, ele forma outros discípulos. Vamos lá. Então, 3 características: o eu, que será geral e será para líderes; os pais, casais, que a gente começa com o ECC, mas lembrem que vai estar tudo conectado para que o ECC prolongue no tratamento, no cuidado pessoal pelos pastores, mas nos cuidados também que nós vamos ter pelos eixos todos, principalmente de educação, não é? Pelas programações da família, do grupo da família, que não se resumem só a questões de encontros, vão muito mais além disso. Esse ano nós tivemos vários eventos, vários seminários promovidos pela família. A família vai olhar de um modo integral, mais abrangente para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, pastores de jovens, adolescentes, se colhem com o pastor Rosivaldo, ok? A família vai estar lá para apoiar e para fazer todas essas coisas, né? E filhos, nós vamos dar ênfase em filhos. Está aqui o texto: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós não seremos amaldiçoados. O nosso enfoque, e a gente está trabalhando junto com Milton e Gidaías, os pastores de adolescentes e jovens, para nós pegarmos essa bênção que foi o Enjoados, pegar a bênção que foi a cantata deles, o derramar do Espírito, e fazermos programações edificantes. Antes de ontem, Milton estava reunido com a liderança dele, já traçando esses projetos todos. Vamos ter reuniões de discipulado, reuniões interessantes, reuniões de crescimento, reuniões de comunhão. Vai ser bem interessante. Isso está sendo formatado para que a gente dê o melhor para os nossos jovens e adolescentes. Bom, por fim, nessa parte de planejamento, a gente tem que falar sobre metas estratégicas. Eu vou falar só de algumas. Metas estratégicas. Primeiro, a primeira meta foi nós traçarmos o planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento operacional ele está no finzinho, o planejamento tático já está pronto. Quando os líderes agora forem chamados na próxima reunião para preencherem, eles vão trazer preenchidos aqueles 5W e 2H. Por que eu estou falando isso? Porque nós convidamos a todos para o Enjoados, lembrem, todos da igreja. No Enjoados nós tivemos 2 ou 3 encontros comigo explicando tudo, passo a passo, que era o planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional, o que significa esses 5W, 2H, as perguntas que a gente tem que responder, por que estamos fazendo, quando vamos fazer, onde vamos fazer, quem vai fazer, por que vai fazer, quanto vai custar. Nós vamos responder, porque o final desse planejamento, ele vai dar a orçamentação da igreja. Semana a semana, dia a dia, mês a mês. Então, essa é uma meta estratégica que está sendo já finalizada. Segunda, logística. Nós temos um presente de Deus, algo excepcional nas nossas mãos, que se chama Campus Aviva. Quando nós sairmos daqui, a Mônica nem sabe, vai fazer agora, possivelmente ela vai almoçar com o Gabriel sozinha. Eu e Fernandes vamos lá para o campus encontrar com mais um que vai orçar para começar a construção dos nossos 3 prédios.
Esse ano nós vamos entrar com tudo, é meta 1 para construção. Nós estamos fazendo isso porque nós sabemos o contexto que nós estamos vivendo, a fragilidade que nós estamos expostos, a necessidade de nós construirmos e termos algo nosso próprio. Algumas pessoas, por não desconhecerem, por não saberem todas as coisas, é natural, né? Às vezes pensam, por que nós não compramos um terreno? Por que nós não fazemos isso? Para você comprar um terreno para abrigar só o que se abriga hoje aqui, em torno de 400, 500 pessoas na média, se todo mundo resolver, porque a audiência que a gente tem aqui pelo YouTube já dá 100, 200 pessoas, né? A grande maior parte daqui, né? E nós temos um público volátil que vem no domingo de manhã, outro vem no domingo à noite, outro vem na quinta-feira e tal. Imagina se vier todo mundo, dá mais de 600 pessoas, né? Se nós fôssemos só para cá comprar um terreno para abrigar o que nós temos hoje, 120 carros mais ou menos em média, mais ou menos, de 100 a 120 carros, mais isto aqui, mais um anexo, mais salas. Você sabe qual é a ideia de um terreno afastado da cidade? Se comprar muito barato, 2, 3 milhões, você sabe quanto custa um aluguel para abrigar esta igreja? Eu, pastor Gilberto e vários que estão aqui, não é, pastor Fernandes, vários, nós andamos muito tempo, e nós vimos pelo menos uns 30 lugares, pessoal, pelo menos uns 30 lugares, você não tem ideia do preço dos aluguéis e das coisas. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós estamos bastante assim, resolutos nisso. Esse ano é ano de construção, é ano de primícia, é ano de sacrifício, onde nós vamos tomar uma outra relação. Nós não nos transformaremos numa universal, mas nós iremos ministrar sim sobre primícias, sobre sacrifícios, sobre levarmos a obra de Deus a sério, sobre nós realmente sacrificarmos ao Senhor, e eu vou tocar nisso já já. Então vamos lá, metas estratégicas. Já falamos sobre os planejamentos, sobre logística, basicamente campos, sobre discipulado, já expliquei, sobre conectividade, já expliquei, sobre gestão compartilhada, ajustes e cronograma e organograma, compartilhei já. E aí vamos também falar um pouquinho sobre, vamos ter algumas metas. Por exemplo, vamos fortalecer os cultos. Os cultos terão uma mudança visível já a partir de janeiro. Nós teremos um outro nível de cultos, de ministrações expositivas. Nós começaremos um outro nível. Vocês já viram, o pastor Rosivaldo agora estava elogiando a EBD, está sendo planejado já com o eixo da EBD já há alguns meses, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós vamos partir para revista própria, para publicações próprias, para cursos próprios, isso vem tudo no pacote, pessoal, tá? Ok. O que eu peço para vocês tem muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, mas nada do que nós estamos falando aqui é novidade, exceto a questão dos núcleos, passar para a gestão dos pastores, para os líderes, nada. Nós já passamos 12 reuniões. Se vocês pegarem a primeira ministração que nós fizemos sobre planejamento estratégico, com 6 meses da igreja, vocês vão ver que 70% a 80% do que nós estamos falando aqui está contemplado naquela ministração lá no início. Então é preciso que vocês entendam que há realmente uma linha estratégica definida, uma linha espiritual. Nós estamos certos do que estamos falando, estamos confiantes nisso e cremos que a igreja ela vai de fato andar num caminho, e tem andado num caminho muito interessante, de crescimento sustentável, de crescimento com base na palavra de Deus, para que a gente possa experimentar outras coisas e termos nesse experimentar, principalmente das coisas espirituais e das manifestações espirituais, consolidado o caráter de Cristo, para que a gente suporte as manifestações, que a gente não viva de eventos ou de espasmos, mas que a gente tenha maturidade para lidar com as coisas do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar agora, na ministração em seguida. Então, para você que está nos assistindo, líder,
ouça isso com calma, chegue na sua casa, veja novamente. E dúvidas, por favor, procure o seu líder ou procure a mim diretamente, pastor Rosivaldo, pastor Cacheado, pastor Gilberto, os pastores da igreja. Procurem, por favor. A gente está aberto o tempo inteiro. A gente não vai adivinhar que você tem dúvida, mas procurem, por favor. Amém? Amém. Nesse momento, então, eu peço para ministrar, para projetar. Já vamos entrar na ceia agora. Eu peço a atenção de vocês, porque o que a gente vai ministrar na ceia hoje é diferente do que vocês já ouviram, e ele tem a ver com a aula do Espírito Santo, como eu falei, com a conectividade, e ele tem a ver com tudo aquilo que nós estamos falando sobre planejamento. Prestem atenção. Eu peço para projetar Romanos capítulo 12, e nós vamos ler o capítulo inteiro de Romanos. Inteiro. Eu falei para você que 2020, para quem veio no culto ou assistiu, 2020 seria um novo ciclo. Eu quero que você entenda que nós somos uma igreja que ela está saindo das páginas da Bíblia. Essa igreja não está saindo de uma outra igreja. E escute bem, você precisa entender isso. Às vezes eu tenho falado que a maior dificuldade é colocar o vinho velho no odre novo. Nós não somos nenhuma denominação de onde você veio. Isso não significa que é melhor ou pior. Não, eu estou dizendo para você que o esforço dessa liderança, o esforço dos pastores, o esforço de quem está buscando a Deus nessa direção é que nós tenhamos uma igreja o máximo possível bíblica, cristocêntrica e ao mesmo tempo inovadora, transformadora, criativa na sua atuação. E isso não cabe, eu tenho certeza, se você veio de igreja aqui em Belém. E eu não estou dizendo, repito, que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que é a visão que Deus nos deu. Então, eu vou pedir para a Mônica levantar, pegar o seu óculos e vir aqui, e a Mônica vai ler o texto de Romanos, no capítulo 12, do 1 até o último versículo, que eu creio que é o 21, para depois nós, e já começamos a ministração da ceia. Então, por favor, preste atenção. Aqui é diferente. Aqui, ó, mesma coisa, pode ler aqui ou aqui, o que você quiser. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai
e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios entendimentos, aos vossos próprios olhos, perdão. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Até o 21. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Então vamos lá, pessoal. Esse texto, na verdade, Epístola de Romanos, ela é uma espécie de conclusão de Paulo sobre várias coisas. Ele fecha alguns pontos que para nós, eles são muito interessantes e que nós falamos aqui. Por favor, prestem atenção. Primeiro, doutrina e vida cristã, elas andam juntas, elas não podem ser desassociadas. Segundo, as nossas crenças, elas determinam o nosso caráter. É só você ler o que eu estou dizendo. Leia a carta que você vai entender. Quando a gente lê assim, nossas crenças determinam o nosso caráter, você pode pegar novamente o capítulo 12, ler que você vai entender exatamente isso. O que Paulo está falando para mim e para você é sobre cosmovisão bíblica. É visão de reino. Paulo também conclui que devemos transformar a aprendizagem em prática, neste capítulo. Ele diz que a nossa vida, a minha e a sua vida, ela mostra de fato se nós somos convertidos ou não. Isso é muito sério, não é? Esse capítulo, na verdade, ele trata, que alguns teólogos chamam de teologia relacional. A relação entre homens e a relação entre homem e Deus. Será que não foi isso que nós explicamos no planejamento? Será que não foi isso que nós colocamos a nossa base doutrinária? O que Paulo depois está afiançando com uma linguagem mais específica e própria dele? De tudo que nós aprendemos na igreja, nós falamos isso no dia 31 para vocês. Às vezes as igrejas, elas começam pelo inverso. E não começam por aquilo que é mais importante, e não terminam, e não colocam o meio naquilo que é mais importante. E o mais importante, acreditem, é o relacionamento com Deus. Cristianismo, ele é relacionamento. Você pode ter tudo, você pode saber tudo, você pode fazer todas as coisas, se você não tiver relacionamento com Deus, você não tem nada. O que interessa é o relacionamento com Deus. E quando você se relaciona corretamente com Deus, escute, isso é muito sério, porque você vai na tua mente, vai vir imagens de pessoas que você vai entender, e não pense que isso é julgamento. Mas quando você se relaciona corretamente com Deus, você, por consequência, se relaciona corretamente com o próximo. Ou seja,
Se você não se relaciona corretamente com o seu próximo, o teu relacionamento com Deus, ele está comprometido ou ele não existe. Paulo, ele é muito duro, ele é sutil, mas ele é muito duro. Eu não estou inventando nada. Está tudo na palavra. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia, ou tem raiva do seu irmão, sabe o que é que 1 João 4,20 diz? 1 João 4,20 diz que você, ou eu, ou quem estiver nessa condição, que ama a Deus, mas odeia alguém, é mentiroso. Eu quero te dizer que há uma diferença entre mentir e ser mentiroso. Mentiroso é a qualidade daquele que mente continuadamente. Você está entendendo o que ele está dizendo, que é muito sério? Ama a Deus, mas odeia um irmão, você é mentiroso. Precisa te converter ou te reconciliar. Por fim, eu queria, aproveitando tudo aquilo que foi falado do Espírito Santo, das bases de gestão da igreja, espirituais principalmente, consagração a Deus. Eu queria dar o resumo que está nesses 21 versos sobre a consagração a Deus. Você pode chamar de santificação a Deus, ou você pode chamar de pano de fundo, ou base para a manifestação do Espírito Santo na tua vida. E não são muitos pontos. São 3 pontos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Primeiro, Paulo fala que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, todo mundo conhece e diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, grave o primeiro, entregar o corpo a Deus. Olha, no Antigo Testamento, os sacrifícios, eles eram sacrifícios mortos. Mas tem 3 sacrifícios que quebraram isso. O primeiro sacrifício vivo foi o de Isaac. Isaac morreu? Não. Isaac prefigurou a Cristo. Ele subiu no altar, foi colocado a lenha, Abraão pegou o instrumento de corte para matá-lo, para imolá-lo. Mas o Senhor disse assim, e Abraão, não toques nele, porque ele é sacrifício vivo. Ele prefigurava aquilo que vem no centro de toda a história, de todo o tempo, de tudo que faz sentido. É o sacrifício definitivo e vivo do Cordeiro de Deus, porque morreu e ressuscitou. Ele é sacrifício vivo. E olha o terceiro, eu e você somos sacrifícios vivos. Você já pensou na bênção que é? Você já pensou na bênção que é isso? O teu corpo ser templo do Espírito Santo? Então a primeira coisa, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, eu quero dizer para você que eu não sou hipócrita. Antes de falar para você, eu estou falando para mim. Eu estou falando para os meus erros. Eu estou falando para aquilo que eu preciso consertar na minha vida. Eu sou igual a você. Não se engane. Super-herói na igreja, aquele que é santo, absolutamente santo, que não tem pecado, só tem um. É o Senhor da igreja. Então, antes de falar para você, eu falo para mim. Entregar o seu corpo a Deus. Mesmo porque eu vou carregar cicatriz para onde eu for. Nunca vai me deixar. Nunca vai me deixar. E me entristece. Porque, no fundo, quando eu olho, eu pequei contra Deus. Entregar o seu corpo a Deus é o primeiro ponto da consagração, ou seja, como você queira chamar. Tudo isso está nesses versos. O segundo ponto, entregue sua mente a Cristo.
nós falamos, o mundo, ele quer controlar a sua mente. Nós já pregamos sobre isso, sobre a indução, algoritmos que fazem isso o tempo todo para você. Quando você pega o Waze, o Google Maps, seja o que for, ele te indica, ele te induz qual é o caminho que é melhor para você prosseguir. Mas isso é agora, nós já falamos, isso é tempo atual. Hoje você recebe postagem no teu Face, no teu Instagram e tal, não sei o quê, dizendo quais são os grupos sugeridos e tal, não sei o quê. Os caras sabem de tudo, telefonam para você o telemarketing, porque os camaradas que têm essas mídias sociais, eles não têm vergonha, às vezes fazem contratos com letras minúsculas, às vezes fazem trambicagens, vendem todas as informações que eles captaram de vocês, como teve agora mês passado um escândalo que venderam milhões de informações de brasileiros para empresas. Absurdos. Hoje é induzido, mas o mundo ele não quer induzir só. Não se engane, o mundo quer controlar. Ele vai tentar controlar você, até o ponto em que o maior controle que ele pode exercer sobre mim e você será a questão do dinheiro, que é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. E você, se não se adequar, que vai ser um mecanismo de maior pressão, não se adequar aos padrões que o mundo quer, e não entrar naquilo que ele quer, no controle que ele quer, ele vai te impedir de comprar e vender. E isso é texto bíblico, está em Apocalipse. Aí os cristãos vão ter que se refugiar no interior, enquanto puderem. Espero que Jesus tenha voltado antes. É por isso que todo mundo aqui quer que Jesus volte antes da tribulação, né, pastor Max? A gente não sabe exatamente se vai ser assim, mas todo mundo quer, e a gente vai nessa linha. Escute, o mundo quer controlar, mas o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus quer transformar. Mas olha só, a palavra transformar no original, ela não significa metanoia. A palavra no original significa, o sinônimo mais próximo é metamorfose. Você sabe o que é metamorfose? É a mudança de dentro para fora. E qual é o objetivo da metamorfose? É experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É metanoia? É. Mas a metanoia pode ser de dentro para fora, se o Espírito Santo agir e você permitir, ou pode ser de fora para dentro, se você permitir que o pecado e o mundo haja na tua vida, ou na igreja. O primeiro, entregar o corpo a Deus. O segundo, entregar a sua mente a Cristo. Pastor Max até citou o texto de Romanos 8, 26, que diz que o Espírito Santo ele é fantástico, ele geme pela gente, ele intercede pela gente, ele pede pela gente. Olha só. E aí eu quero colocar o terceiro ponto, que é uma palavra um pouquinho esquisita, que não é muito usada, mas é essa palavra, eu vou citar. O nome é volição. O que significa volição? Ação de escolher ou decidir. Você lembra que no dia 31 a gente falou sobre isso também? E temos falado, nós somos frutos das nossas escolhas, nós vivemos as nossas consequências, a gente vive as consequências com os nossos filhos, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida. Aí a Bíblia diz assim, de que se queixa um homem? Cara, te olha no espelho. Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Você vai varrendo para baixo do tapete, você não toma a resolução, a decisão de mudar, você não quer ouvir o Espírito Santo, que tem a melhor escolha para você. Você quer tomar o trono de Deus e sentar no lugar de Deus. O nome disso é humanismo. E nós não somos humanistas, nós somos cristocentristas. É o Espírito Santo. O pastor Max falou também sobre isso. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Preciosíssimo preço. É muito precioso. Como é que você, sendo comprado, você vai fazer o que você quer da sua vida? Como é que você, sendo comprado, você vai criar teus filhos da forma que eles querem, que você deseja, ou fazendo tudo que é errado? Você não tem esse direito. Quando Jesus diz que Ele nos comprou, gente, o livre-arbítrio passa a ser do Senhor. Nós temos que submeter a nossa vida ao controle do Senhor. Nós somos consequência das nossas decisões.
Peça tudo para Deus, mas entregue também tudo para o Senhor. Entregue tudo para o Senhor. Eu não estou falando isso para você ficar envergonhado, nem para mim também ficar envergonhado, porque eu sou igual a você. Eu estou falando isso para você prestar atenção, porque nós estamos falando sobre consagração, sobre santificação, sobre o operar do Espírito. Somente com essa ação de escolher o Espírito Santo como Senhor das nossas decisões, é que Ele passa a controlar a nossa vida. Lembre de uma coisa, coletivamente nós somos parte de um corpo. Você já imaginou se cada um de nós resolver fazer de um jeito? Nós lemos 2 textos sobre unidade, você já imaginou? Então o pastor pensa diferente de um jeito, o pastor Rosivaldo pensa de outro, o Bosco pensa de outro, o Rubinho pensa de outro, o Jefferson pensa de outro, o Alci pensa de outro, o André pensa de outro. Você já imaginou um corpo assim? Um corpo que não tem unidade? O que é que você acha que é a função de Satanás? É provocar discórdia, provocar unidade. Aí eu quero fazer uma observação, nem 8 nem 80. Presta atenção. Porque tem pastor hipócrita que diz assim: Deus falou comigo, a direção de Deus é essa, não sei o quê. E às vezes você diz assim: mas que direção que eu não estou sentindo nada, não é bíblico, que história é essa? Às vezes o pastor sai e ele entra no papel de Deus e acha que ele tem que ser Deus. E o pior, que nós muitas vezes desejamos isso, e a culpa de pastores se passarem por Deus é nossa, porque nós permitimos isso. Mas nós queremos ser uma igreja cristocêntrica, queremos ser uma igreja que tenha unidade, nós queremos a igreja com uma palavra consistente, queremos uma igreja que tenha oração disciplinada, queremos uma igreja em que a adoração, André, ela seja uma consequência da nossa vida, das nossas crenças e do nosso comportamento com Deus. E a adoração venha de modo totalmente espontâneo. Nós somos parte de um mesmo corpo. E aí eu queria te pedir, para finalizar, uma avaliação honesta. Porque Mônica leu sobre dons. E eu não vi falando que esse dom é superior ao outro, ou esse é superior ao outro, melhor que o outro. Não vi. Cada um tem um ou mais dons. Tem gente que tem um ou nenhum e quer ter um ou muitos. Está pecando, está super se valorizando, achando que é a cereja do bolo. É pecado. Mas tem um outro que me preocupa mais, porque o primeiro não se cria nesta igreja. Agora o outro me preocupa mais. O outro é quando você tem um ou mais dons e você está enterrando. Você sabe que você poderia fazer mais. Você sabe que você deveria estar ajudando. Você sabe que você deveria estar exercitando aquilo que Deus te deu na tua área de vocação. Seja como levita, seja como missionário, você sabe disso. E você tem negligenciado. E o nome disso é pecado. E esse é o problema maior. É nós entendermos isso. Então eu quero voltar para fechar e orarmos pela ceia. Consagração a Deus, santificação, controle de Deus na sua vida. Um discípulo, entregue seu corpo a Deus. Sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. 2, o corpo, ele não é nada se não tiver a mente. Você precisa entregar a sua mente para o Senhor. E para isso você precisa passar por uma metamorfose. Aprender de Deus, conhecer a Deus e botar Deus em prática. Isso vai mexer com as tuas crenças, com o teu comportamento e com o teu caráter. Entregar a mente a Cristo. O nome disso é metamorfose. E o terceiro, volição.
A ação de escolher ou decidir, não por aquilo que eu quero, acho, penso, mas colocar Deus no centro das nossas decisões. Somos um corpo. Se ainda não somos completamente, você pode ter certeza que o objetivo dessa liderança vai ser transformar isso em um corpo. Vai ser unidade. Vai ser ensino e prática da palavra. Vai ser transformação de mente. Vai ser santificação do corpo. Vai ser. E vai ser colocar as escolhas, as decisões na mão do Senhor. Convido os diáconos para cercarem a mesa. Nós vamos orar. Os pastores que estiverem aqui, por favor, venham para cá também. É interessante a igreja reconhecê-los, né? Milton, vem para cá. Processo playback, Milton? Não. Ainda está me enrolando. Pode chamar? Então pronto. Que bom. Então corre, Milton. Que tu é jovem e tu consegue correr ainda. Nós vamos orar, pessoal. Gente, nós entendemos que nós somos um corpo. Isso não é pesado. As palavras são duras, mas são necessárias, mas isso não é pesado. Você entende que a gente precisa, nesse processo, ter comunhão uns com os outros, mas ter comunhão com Deus? Você está entendendo isso? Você está entendendo que a ceia é um mandamento que o Senhor instituiu perpétuo para a gente lembrar de tudo isso, da onde a gente veio, quem a gente era, que processo é esse? Será que eu vou passar os 40 anos e vou perecer no deserto? Ou eu vou ser como aqueles de mais de 20 anos, coroas, oráculos, mas que falaram assim: negativo, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, nós vamos entrar nessa terra. Você vai morrer no deserto, ou você vai realmente levar Deus a sério e vai dizer assim: é um novo ciclo, 2020, essa ceia eu estou dizendo para você: Senhor, eu te amo, eu quero entregar minhas vontades, meus desejos, meu coração, minha mente, meu corpo, tudo nas tuas mãos, porque é a melhor coisa que pode acontecer. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. O que parece bom, maravilhoso hoje, amanhã pode ser uma desgraça. O Senhor sabe todas as coisas. Ele é digno de confiança e digno de louvor. Amém? Vamos orar então pelos elementos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esse pão simbólico, Deus, que simboliza o pão que desceu do céu, que foi tão surrado, tão batido, tão humilhado, que passou, Deus, por tantas coisas e morreu na cruz. Mas esse pão, Senhor, ele é o sacrifício vivo, eterno, e ele permite, Deus, que a gente seja também sacrifícios vivos, porque, Deus, nós não morremos mais, a não ser fisicamente, porque o nosso corpo perece, mas a nossa alma, nosso espírito, Senhor, te pertence, a nossa alma está entregue a Ti. E nós queremos dizer isso nesta manhã, Deus. O sangue, o vinho, é para lembrar, Deus, do preço altíssimo que Tu pagaste. Esse sangue, Deus, derramado lá no Calvário, e que Ele limpa e purifica de absolutamente todo o pecado. Nós queremos te dizer que nós sabemos quem Tu és. Nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos ao Pai, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Nós adoramos. Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos, com pedidos, da forma que Tu quiseres, te manifesta com total liberdade neste lugar, na nossa vida. Esta casa, como a gente fala na música, esta casa é Tua, nós queremos entregar, Senhor, esta casa a Ti, Senhor. Deus, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Deus, Tu sabes que nós oramos a Ti, nós entramos no Santo dos Santos, parece impossível, parece inimaginável, como pecadores podem fazer isso, entrar no Santo dos Santos, na Tua presença, mas por Jesus, a gente consegue fazer isso, Senhor.
E nós declaramos a Ti todo o nosso amor, toda a nossa dependência. E te pedimos que nesse momento Tu venhas a fortalecer os laços de unidade nesta igreja, de cada um de nós. Que Tu venhas colocar perdão nos nossos corações, que Tu venhas colocar amor nos nossos corações. Que o fruto do Teu Espírito Santo, ele venha encher as nossas vidas e transbordar nessas árvores ambulantes que nós somos, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Abençoa esses elementos, Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então servir o pão, como foi pedido. Glórias ao Senhor Jesus. Nós cantamos essa canção na virada do ano e ela fala muito sobre a intimidade daquele que reconhece Jesus como Salvador. Quando eu estou orando, eu sempre digo: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Estou completamente dependente da Tua presença. E realmente eu sempre creio quando eu estou aqui e agradeço ao Senhor, porque Ele é a razão pela qual eu pude estar aqui. Pode colocar o playback. Que o seu coração esteja aberto, sereno, atento à letra dessa canção, que ela é uma oração de uma pessoa que se relaciona com Jesus e consegue compreender quem Ele é. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Nós te agradecemos, o nosso coração te agradece e celebra, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou minhas feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, que entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Diga palavras de gratidão ao Senhor, porque Ele é teu amigo presente, é o amigo fiel, é o amigo que nos ouve no secreto. O Espírito Santo é aquele que traduz as nossas orações, mesmo quando não há palavras. É Ele que nos conduz à presença do Deus eterno. O sacrifício de Jesus nos deu acesso direto a Deus, e por isso nós celebramos, nós agradecemos esta manhã. Lhe falei do meu passado. Você pode participar do corpo de Cristo, pode comer o pão.
Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Se você souber, cante essa canção. De ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que, aleluias, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo, aleluia. Deus te abençoe. Gente, o Milton é uma bênção, não é? Vocês imaginam o Milton solto, o que é que vai dar? E pressionado, solto e pressionado, né? Vai ser algo extraordinário, né? Ainda feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos passar a servir essa porção pequenininha do suco de uva. Nós todos já entendemos que isso é em memória de Ti, do Teu sacrifício. Às vezes não conseguimos entender como o próprio Deus que nos criou tomou forma de homem, tomou o nosso lugar. Ainda, Deus, estávamos em trevas, em pecados, merecíamos a morte, e Tu vens com a Tua santidade, abre mão, Senhor, para sofrer, para derramar o Teu sangue por amor de cada um de nós. Nós fazemos isso em memória eterna, porque lá no céu nós vamos cear também, e nós vamos estar junto contigo. Nós sabemos aqui, Pai, aqueles que já se consagraram, que a vida eterna já começou. Nada nos tira disso, ninguém nos demove da nossa esperança. Ó Deus, nesse momento que a gente possa exercer também a comunhão uns com os outros, porque o Teu corpo em comunhão, em unidade, andando juntos, se tolerando em amor, Deus. Nós sabemos que é palco para o Teu Espírito Santo, que é o necessário para o Teu Espírito Santo vir e fazer do jeito que quiser, curar, transformar, libertar, salvar. Deus, em nome de Jesus, que a gente receba, ó Deus, e que a gente, nesse momento, a gente possa consagrar a nossa vida a Ti, e realmente tomar a decisão de colocar tudo em Tuas mãos. Oramos a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda. Pode cantar, igreja. A minha vida. Eu te louvarei conforme a tua
ti, ó Deus. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, Criador. A honra, toda honra, toda glória ao teu nome, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor, naquela cruz. Aleluia, Pai. Jesus e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, Aleluia. Aleluia. a glória, Glorifique o nome do Senhor. a força, Aleluia, Deus. Fique de pé. E Aleluia. o poder ao Glorifique. Rei. Jesus, Aleluia. Aleluia, e o Jesus. louvor, Aleluia. Faça comunhão com seu irmão. ao Rei. Aleluia. Foi pregado sobre união, sobre comunhão. Aleluia, Deus. Glorifique o nome do Senhor. A glória, Aleluia. Aleluia. a força, Glórias a ti, Senhor. Aleluia. E o poder, Santo é teu nome, Senhor. ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. E o louvor, Aleluia. Santo, santo é o teu nome, ao Jesus. Rei. Aleluia. Jesus, Aleluia. a honra, Aleluia. a glória, a força e o
poder ao Rei Aleluia. Jesus. Aleluia. E o louvor Aleluia. ao Rei Aleluia. Jesus. A honra. Aleluia. Eu queria... Foi falado aqui em comunhão, em perdão. Foi dado um testemunho aqui no começo, que o nosso irmão, ele ficou entristecido quando perdeu o irmão dele, a esposa, nesse acidente. No dia 18 de novembro, eu também perdi um irmão do ano passado, fez um ano, num assalto. Ele reagiu. E desde lá eu acho que vocês não têm visto quase eu vir à frente, falar. Mas eu não guardei rancor não, nem mágoa. A palavra de Deus diz que quando a gente está pensando em fazer o bem, o mal a gente já pratica, porque o nosso pensamento ele vai além. E quando Deus chama assim para falar, Ele fala lá no íntimo. Eu espero que, assim como o Senhor falou comigo sobre liderança, sobre estar empenhado, Ele tenha falado na vida de cada um de vocês. Foi um divisor de águas para mim ver meu irmão no necrotério. Mas ao mesmo tempo também foi um ensinamento muito grande sobre mágoa, rancor, guardar. Sabe quando você guarda? Você não quer que ninguém saiba. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu quero dizer que eu aqui hoje, na condição de servo, assim como muitas missões vão começar, creio que seja eu que vá tomar conta da plenidade. E eu queria convocar a igreja a me apoiar, se for eu. Plenidade. Quem tem vontade de assistir um culto de plenidade, né? Eu quero dizer que eu aprendi muito nesse ano. Estou cuidando já de mim. Cuida-te de ti, né? Tu tá junto, viu? É, porque às vezes tem muita coisa que o Senhor vai falar ainda neste local. Aqui é a passagem, é a tenda para ir lá para o templo. Tem que passar pela tenda, né? Faça comunhão. Tome do cálice, que a gente está em comunhão hoje. Eu que vou. Aleluia. Aleluia. Eu aprendi na vida que a gente peca por dois motivos.
uma pela ação e a outra pela omissão. Tu está convocado também. Quem se alistou tem que ser convocado, né? Trabalhar. Às vezes a gente diz que não, mas Deus sabe, Deus coloca as peças certas, as coisas certas. Pastor, é para orar? É para orar? Amém. Levante as suas mãos assim, ó. Você acredita que as mãos do Senhor estão estendidas? Elas estão para abençoar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esta reunião, por este culto, Senhor, de adoração a Ti. Creio eu, Senhor, que aqueles que Tu colocaste neste lugar hoje, Senhor, tem motivo de sobra para dizer que vão estar ligados contigo todo o tempo, Senhor. Que a comunhão que foi feita neste momento, Senhor, contigo, a comunhão no Teu sangue, no Teu corpo, aquilo que foi dilacerado, aquilo que foi derramado, Senhor, está colocado no coração de cada um. Esta igreja é uma igreja missionária, Senhor. Saímos sem nada ter, Senhor, e hoje estamos tendo de tudo que Tu estás colocando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. A contaminação, Senhor, ela é no coração, na mente. Creio eu que hoje, Senhor, Tu selas o coração e as nossas mentes, Senhor, para Te servir, para Te adorar. Pai querido, muito obrigado. Que Tu, Senhor, nos dê um domingo de bênção, de graça, Senhor. Aleluia. Um almoço restaurador, um descanso, e logo mais aqui na Tua casa, Senhor, estaremos para Te adorar de novo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Tragam aquilo que você colocou, cesta básica, aquela oferta, o que você colocou no seu coração, Deus colocou, pode trazer. Estenda as mãos assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja com todos que estão aqui, aqueles que irão para suas casas, abençoarão com essas mesmas bênçãos de hoje. Vá para o seu lar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho. Tamo junto. Eita glória! Onde posso me achegar somente